que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no 10º dia do mês de abril. Nós estamos meditando, vamos meditar hoje o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. Com muita fé, com muita devoção, façamos agora a oração dos 30 dias. Oração a Jesus misericordioso. Jesus, diante de vosso coração aberto, de onde jorram sangue e água, fonte da divina misericórdia por nós pecadores. Venho a vós, com os vasos da confiança, clamar as graças, dons e virtudes desta santa devoção. Eu quero passar pelo teu lado aberto de amor por mim, todos os meus pecados, minhas feridas emocionais e físicas, toda carência e depressão, pois tenho a certeza que passando pelo teu coração serei uma nova criatura. Que os raios claros da tua divina misericórdia, sangue e água, dissipem toda a treva em mim, tragam-me o perdão e a paz, a graça da conversão e da redenção eterna. Refugiar-me do abismo da salvação, onde nenhum inimigo conseguirá me alcançar nenhuma tentação e todo o mal será ali neutralizado. Quero passar pela tua misericórdia os meus medos, dúvida, minha vida financeira, todo sentimento de desespero e fracasso. Também todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu as confio a vós, na certeza de que experimentarão o amor de Deus. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia inescrutável, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Acendei em nossos corações a chama do vosso amor pelo Espírito Santo, Senhor. A esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração e que eu possa dizer em todos os momentos de minha vida: Jesus, eu confio em vós. Em silêncio, faça agora a sua oração pessoal, apresente a sua intenção para estes 30 dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 10º dia do mês de abril, também é o 10º capítulo das nossas meditações, o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nesse 10º capítulo nós temos o segundo sermão, o segundo discurso, podemos até dizer assim, a segunda homilia de Jesus,
Quem está nos acompanhando desde o começo vai se recordar que o Evangelho de São Mateus vai mostrar que Jesus é maior, ele é muito maior do que Moisés. Os judeus, os fariseus acreditavam que Moisés era a grande referência que havia existido. Para eles, Moisés precisou de 5 livros, aquilo que nós chamamos de Torá, para apresentar os ensinamentos, a revelação de Deus, para apresentar a lei. Jesus, ele aperfeiçoa a lei. Jesus, ele não precisa de 5 livros. Jesus, ele precisa de 5 sermões. O primeiro sermão, que nós chamamos de Sermão da Montanha, nós temos ali o capítulo 5, 6 e 7. E aí depois, capítulo 8 e 9, nós temos algumas palavras de São Mateus, Mateus dizendo sobre Jesus, aquilo que Jesus fez. No capítulo 10, aqueles que têm a Bíblia, o padre sempre indica que vocês tenham a Bíblia junto também no momento da nossa reflexão. No capítulo 10, versículo 5, nós começamos um outro discurso, diz assim, uma outra homilia, um outro sermão. E Jesus deu esta recomendação. Jesus enviou seus apóstolos com essa recomendação. Aqui tem vários versículos, tem várias passagens mesmo nesse capítulo todo que é muito interessante. Primeiro, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Nós podemos ver em toda a lista que aparece nos 4 evangelhos, toda a lista que aparece dos 12 apóstolos, sempre o primeiro nome é o nome de Pedro. Sempre o último nome é o nome do traidor, é o nome de Judas. O primeiro nome sempre é o nome de Pedro. Antes do padre meditar com vocês, esse segundo sermão nós vamos chamar de sermão missionário. Aqui Jesus ensina como que nós devemos nos comportar quando nós formos evangelizar. Muito mais do que nos comportar, ele vai nos dizer aquilo que vai acontecer, aquilo que pode acontecer conosco. Então, nesse sermão missionário, Jesus ele vai dando alguns alertas, Jesus ele vai antecipando aquilo que pode acontecer conosco. Se alguém da área do marketing, principalmente alguém que não tem fé, fosse ler esse capítulo, fosse conhecer Jesus, essa pessoa diria que Jesus foi um péssimo marqueteiro, que Jesus fez um péssimo marketing dele mesmo. Claro que ele não queria fazer, o padre não está dizendo que deveria ser marketing, o melhor marketing, a melhor propaganda é a verdade, porque quando alguém encontra a verdade, ela conta para outro e diz para outro e aquilo se propaga. Mas Jesus ele diz que quem quisesse segui-lo iria sofrer, iria ter dificuldades, era para carregar a cruz. Então, nesse capítulo 10, nós temos algumas palavras muito interessantes. Capítulo 10, primeiro Jesus escolhe os seus apóstolos, e aí depois lá no capítulo 5, Jesus ele dá esta recomendação, ou estas recomendações. Jesus vai dizendo que eles deveriam ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, devia ir primeiro aqueles que eram os judeus, a salvação primeiro veio a eles. E aí Jesus ele começa dizendo alguns problemas que aqueles que querem segui-lo, que os discípulos eles teriam. Jesus diz assim: ao entrardes numa casa, saudai a todos. Se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, que a paz volte para vós. E aí depois, lá no versículo 16, é um versículo muito forte. Isso daqui é para tirar toda a ilusão, que todos são bons, que o mundo é bom, vai nos acolher, que todos vão nos aceitar. Jesus diz assim: sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, é Jesus dizendo. Cuidado com as pessoas. Seja simples e seja prudente. Aqui no bom sentido da palavra é preciso ter malícia. Preciso saber lidar com o ser humano. O ser humano é um mistério, mas não significa que todas as pessoas são boas. E aí Jesus ele vai dizer: quando vos entregarem, não vos preocupeis com aquilo que é vez de falar. Versículo 19. Ou seja, muitos cristãos serão julgados a tribunal, muitos serão calados, muitos serão perseguidos. E aí Jesus diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Versículo 23. Gosto muito desta passagem, a gente chama de perícope. O que é perícope? Perícope é um texto pequeno, perícope é uma mensagem específica, é um recorte, é um conteúdo dentro do texto maior. Então nós temos aqui uma perícope que vai do versículo 26 até o versículo 33, que diz assim: não tenhais medo deles, não há nada
oculto que não venha a ser revelado, nada que está oculto que não venha a ser conhecido. Depois adiante, versículo 28, não tenhais medo daqueles que vos matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Jesus dizendo coisas da nossa vida, não tenhais medo. O capítulo segue assim, versículo 34, não penseis, e aqui o padre vai refletir um pouco mais sobre esse texto. Esses dias a gente fazia na Semana Santa um retiro de espiritualidade, na sexta e no sábado, e aí uma pessoa perguntou assim, padre, explica essa passagem. O texto diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. De fato, eu vim por oposição entre o filho e o pai, a filha e a mãe, a nora e a sogra. Os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem busca salvar a vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Padre, o que nós mais queremos é paz. Deus, Jesus é o príncipe da paz. Como que ele não veio trazer paz? Como que ele veio trazer divisão? Irmão, irmã, a partir do momento que de fato você se converte, a partir do momento que de fato você se torna um bom católico, uma boa católica, você vai começar a ter algumas contrariedades. Vão dizer que você é fanático, vão falar que você está julgando as pessoas, vão falar que você é exagerado, vão falar que não precisa nada disso, vão falar que você se acha melhor do que os outros. Muitas vezes, pessoas que não querem se converter, em vez delas perceberem, assumirem o seu erro, ou muitas vezes até ficarem caladas, em vez delas perceberem que elas precisam se converter, muitas pessoas que não querem se converter, com um mecanismo de defesa, elas vão acusar aqueles que vivem na verdade, aqueles que vivem a fé. Então eles não querem dar, aqui um português bem claro, não querem dar o braço a torcer que você está certo. Não querem dar o braço a torcer que você está lutando pela santidade que elas também precisam lutar. Elas vão querer te ridicularizar, te diminuir, vão querer mostrar os seus problemas. Isso pode acontecer dentro da própria casa. Não significa que toda casa vai ter uma divisão, que toda casa vão ter inimigos. Muitas vezes pode ser que não aconteça isso. Mas Jesus dizendo assim, se nós quisermos viver o Evangelho, não significa que tudo vai ficar bem na nossa vida, não significa que todos vão gostar de nós, não significa que tudo vai correr perfeitamente. Querido irmão, querida irmã, Jesus diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz. Irmão, irmã, só tem uma pessoa que não vai embora, só tem uma pessoa que não decepciona, só tem uma pessoa que você pode contar sempre, só tem uma pessoa que de fato deve ser o Senhor da sua vida, é o próprio Deus. Então Jesus está dizendo, não é porque você se converteu, você tem paz no seu coração, mas externamente você pode ter muitos conflitos. Seja forte, seja sábio e persevere. Com calma, com muita devoção, leia novamente esse capítulo e medite. É um sermão, uma homilia. Penso que não precisa mais do que 5, 10 minutos. Para ler tranquilo, 10 minutos no máximo. Você vai perceber a riqueza, a clareza, a palavra é essa, a clareza, que Jesus explica como que deve ser a vida e qual vai ser as consequências da vida de um missionário. Padre, você vai ter tanto problema assim, qual o benefício de seguir Jesus, de ser missionário? O benefício é a vida eterna, o benefício é o próprio Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Capítulo 10, Sermão do Missionário, um texto belíssimo. Depois você procura e coloca no comentário quando que termina esse sermão. Vai ali no final do capítulo ou no começo do próximo capítulo e perceba que Mateus vai dizer, São Mateus vai dizer, e aqui Jesus terminou seu ensino. Ali termina o segundo sermão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por nos acompanhar. Padre, agradece muito. Nós estamos caminhando para praticamente a metade do mês. Então, com muita fé, com muita devoção, perseverança. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos.
E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Foi sempre o teu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor.